Que a taxa Selic subiu, isso não deve ser novidade para você. Mas o que será que realmente importa depois dessa elevação da taxa Selic? Será que você tem que mudar alguma coisa nos seus investimentos? Será que alguma alteração na perspectiva econômica para os próximos meses e anos no Brasil? Deixa eu te falar uma coisa. A alta da Selic já era esperada há mais de 45 dias, desde a última reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Ele já tinha dito: olha, eu vou continuar elevando a taxa Selic. A última elevação da taxa Selic foi no patamar de 1,5% e dessa vez o Banco Central reduziu o ritmo de alta de juros em 1 ponto percentual, levando a nossa taxa básica de juros, a famosa Selic, de 10,75% para 11,75% ao ano. Em meio à guerra, em meio à crise política e econômica que estamos vivenciando não só no Brasil, como no mundo, o Banco Central reduz o ritmo de elevação da Selic. O que isso quer dizer? Bom, nesse vídeo a gente vai contar o que efetivamente importa depois dessa reunião do Banco Central. Para isso a gente vai utilizar uma ferramenta que talvez você tenha ouvido falar pouco, que é o comunicado do Banco Central, onde os diretores colocam dentro de uma carta, de uma mensagem escrita, quais foram os fatores que levaram eles a tomarem essa decisão. Então hoje a gente vai analisar ponto a ponto quais deles são os principais destaques e o que a gente pode esperar para as próximas reuniões do Copom, não só a próxima, mas como o restante do próximo ano. Então vamos lá, dar uma olhadinha aqui em como você tem acesso a esse documento tão importante. Bom, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Guilherme Cadonhoto, eu sou especialista em renda fixa e estrategista da Spit, uma casa de análise independente que faz as melhores recomendações de investimento para você. Trabalhei na gestão de fundo de investimento de renda fixa e multimercado por mais de 10 anos, então tô acostumado a ler todos os comunicados do Banco Central dos últimos anos e hoje eu vou te dizer o que você tem que olhar atentamente. Se você não está inscrito no canal ainda da Finclass, clica no botão aqui, se inscreve e deixa o like no vídeo e bora aqui aprender e entender o que realmente você tem que olhar nesse comunicado. Vamos lá? Bom, então o primeiro passo que a gente vai tentar entender é como conseguir esse comunicado. Para isso, você vai ter que acessar o site do Banco Central Brasileiro. Se você acessar aqui em qualquer buscador e colocar Banco Central, é o primeiro site que vai aparecer, mas é o www.bcb.gov.br, tá? Não é .com, quase que eu errei, mas é .gov.br. E o site vai estar escrito aqui também para facilitar o seu trabalho. Vamos lá, Gui, depois de uma decisão, depois de uma reunião do Copom, onde então nesse site que eu vou encontrar? Ele vai estar logo de cara, tá entre as primeiras informações. Essa é a página inicial do site do Banco Central, ou ela vai estar aqui como primeiro destaque ou como segundo destaque aqui, ó, taxa Selic, reunião do Copom, 16 de março de 2022. Quando você clicar, já vai abrir o comunicado. Então a gente consegue ter uma ideia do que o Banco Central e os diretores, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, os participantes de lá, pensaram e que resolveram aumentar a taxa Selic em 1 ponto percentual ou nas próximas decisões, o que eles pensaram ao realizar esse tipo de movimentação. Então vamos analisar o documento de hoje. Bom, então vamos lá, olha só, depois que você abriu, teve acesso ao comunicado, pasme, essa é a reunião de número 245 do Copom, do Comitê de Política Monetária. Bastante coisa, hein? E olha, eu vou te falar que eu analiso esse documento aqui lá antes dos 200, tá? Bem antes dos 200. Não quero entregar a minha idade não, mas é antes dos 200. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, formado pelos diretores do Banco Central, fala o seguinte: olha, a atualização do nosso cenário, ela pode ser descrita com as seguintes observações. Então, esses foram os principais pontos que os diretores do Banco Central pensaram sobre na hora de tomar essa decisão de política monetária. Então, vamos passar um a um. O começo, já como era de se esperar, ele dá um destaque pro cenário externo. Poxa, o que está acontecendo no cenário externo hoje? Conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Então, é super importante que o Banco Central esteja atento a todo esse movimento que pode e vai influenciar e já está influenciando a nossa economia e a nossa inflação. Vamos ver o que o Banco Central falou sobre isso. No cenário externo, o ambiente se deteriorou substancialmente, então ele já reconhece que a movimentação lá no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, conflito armado, é realmente ruim para o cenário externo. Esse conflito leva a um aperto significativo das condições financeiras e aumento da incerteza em torno do cenário econômico mundial. O que ele quer dizer com um aperto das condições financeiras? Ele quer falar de um aumento de juros ao redor do mundo. Então, se a gente pegar desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, os juros nos países desenvolvidos subiram. Poxa, Gui, o que os juros nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, tem a ver com os juros brasileiros? Sempre importante lembrar que os juros nos Estados Unidos é a referência mundial de juros, tá? Então, se os juros sobem por lá, cada vez mais investidores e investidoras ao redor do mundo tendem a aplicar o seu dinheiro nos Estados Unidos e não no Brasil. Para a gente reverter esse movimento, o que acontece? Os juros no Brasil
Brasil aqui também sobem. Então o Banco Central está falando, esse conflito entre Rússia e Ucrânia está fazendo com que os juros lá nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos subam. Então no Brasil, provavelmente o impacto é semelhante. Em particular, o choque de oferta decorrente do conflito tem o potencial de exacerbar as pressões inflacionárias. Vocês vão até ter uma aula de português com o nosso Banco Central. Não é especialidade, mas vocês vão acabar tendo indiretamente aulas de português, tá? Exacerbar as pressões inflacionárias, né, que já vinham se acumulando tanto em economias emergentes quanto em avançadas. Então a gente acabou de sair, a economia mundial está se recuperando da pandemia e a gente está vendo uma pressão, antes mesmo do conflito, no preço das commodities, né? O petróleo em alta, que impacta o preço dos combustíveis, não só aqui no Brasil, como no mundo. O conflito entre Rússia e Ucrânia, o Banco Central já percebeu, já disse aqui, que reforça esse movimento, né? Então a expectativa de inflação no Brasil e no mundo se eleva também. Bom, continuando, em relação à atividade econômica brasileira, a divulgação do PIB do quarto tri de 2021 apontou um ritmo de atividade acima do esperado. Poxa, apesar de tudo, no quarto trimestre de 2021, Banco Central, a nossa atividade econômica, o PIB, desempenhou um papel melhor do que a gente estava esperando. Outro ponto, a inflação ao consumidor seguiu surpreendendo negativamente. Então, sabe a divulgação do IPCA, nosso índice oficial de inflação? Segue surpreendendo negativamente, acima das expectativas, o que é ruim, o que tende a gerar uma taxa de juros definida pelo Copom um pouco mais alta, mas vamos seguir aqui vendo o que ele falou. Diversas medidas de inflação apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. Meta de inflação do Banco Central para esse ano é de 3,5%, mas ele já sabe de longe que não vai conseguir entregar essa inflação no ano de 2022. Outro ponto, o Banco Central, Gui, ele fica só na própria bolha? Não, ele analisa o que o mercado está prevendo também, ele leva em consideração. Para deixar isso bem claro, ele coloca aqui as expectativas de inflação para 2022 e 2023 apuradas pela pesquisa Focus. Se você não sabe, a pesquisa Focus, ela reflete a expectativa, as projeções médias dos economistas de todo o mercado. Então ela situa-se em torno de 6,4 para o ano de 2022 e 3,7 para o ano de 2023. Em ambos os casos, acima do centro da meta de inflação do Banco Central. Continuando, no cenário de referência, né, que é o cenário base ali basicamente do Banco Central, ele coloca aqui que a taxa de câmbio partindo de 5,07 e evoluindo, né, um pouco, subindo um pouquinho acima, que ele fala aqui dessa evoluindo segundo a paridade do poder de compra, né? As projeções de inflação do Copom, agora as projeções do próprio Comitê de Política Monetária, dos diretores do Banco Central, ele está falando, situam-se em 7,1 para 2022, muito acima da meta, que é 3,5, e 3,4 para 2023. Opa, aqui já está se aproximando um pouco mais da meta do Banco Central para 2023, que é de 3,25%. E aqui ele coloca uma informação importante. Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 12,75% em 2022, então já considerando mais alta de juros ainda esse ano, a gente não deve esperar uma estabilidade da taxa Selic em 11,75%, a gente vai esperar mais altas de juros, mas ele vai deixar ainda mais claro isso daqui. E reduz-se para 8,75% ao ano em 2023. Segundo o cenário aqui do Banco Central, ele já espera uma elevação da Selic até 12,75% para esse ano. Em 2023, ele já espera queda de juros. E ele vai deixar, inclusive, isso mais claro aqui, o porquê que ele espera ambos os movimentos. Diante da volatilidade recente do impacto sobre as projeções de inflação, de sua hipótese usual para o preço de petróleo, o comitê decidiu adotar também, nesse momento, um cenário alternativo. Então ele encontra um cenário mais provável, mas ele fala, olha, devido a todas as incertezas que a gente está vivendo, conflito geopolítico no mundo, vou adotar um cenário alternativo aqui. Qual que é esse cenário alternativo? E ele deixa bem claro, né? Considerando aqui a premissa de que o preço do petróleo, né, ele continue em $100, encerre o ano de 2022 em $100 por barril, que é exatamente o valor que ele está trabalhando agora, e passe a aumentar apenas 2% ao ano a partir de 2023. E nesse cenário, prestem atenção, ó, as projeções de inflação do Copom, ela se reduz, vai para 6,3 em 2022, ainda muito acima da meta, e 3,1 para 2023, abaixo já da meta do Banco Central brasileiro. Informação super importante. Porém, a gente vai continuar aqui dando destaque, né? Ele fala, olha, mas o comitê aqui, a gente vê riscos para os cenários para ambas as direções, tanto para cima, inflação podendo ser acima das nossas expectativas, tanto para baixo. Um cenário, ele coloca aqui de reversão do aumento dos preços da commodities. Então, se a gente vê o preço do petróleo caindo, preço dos grãos, né, que impactam a nossa alimentação aqui no Brasil caindo, isso vai produzir uma trajetória de inflação ainda mais baixa. Por outro lado, e aqui super importante, políticas fiscais que impliquem um impulso adicional, né, ou seja, uma atividade mais forte. O pior é a trajetória fiscal futura, ou seja, o pior é a perspectiva de endividamento público no Brasil, pode impactar negativamente o preço dos ativos importantes e elevar os prêmios de risco
risco do país. O que ele está falando? Se a gente não prestar atenção, se a gente continuar estimulando a atividade com recurso público, piorar a nossa situação de endividamento público, a gente vai ter elevação na expectativa de inflação para os próximos anos. Tem que tomar cuidado com isso, né? O Banco Central está falando aí para o governo. Apesar, né, do desempenho mais positivo das contas públicas, ele avalia que a incerteza em relação a esse arcabouço fiscal, o nível de endividamento, mantém o risco de que as expectativas de inflação se elevem de maneira considerável, tá? Então o Banco Central coloca isso daí. Então, dito tudo isso, ele fala, ó, dito tudo isso que eu pesei, todos esses aspectos aqui, eu acho que o mais sensato a se fazer é elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, de 10,75 para 11,75. Então, ele entende, ele ressalta aqui, vou até destacar, ele entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor do seu cenário e um balanço de risco com variância ainda maior do que a usual. O que é isso? Poxa, a gente está vivendo um conflito geopolítico, a inflação, né? Agora ela pode ser bem maior do que a gente espera, mas ela também pode ser menor, né? Há uma incerteza maior quanto à expectativa de inflação. Mas esse 1 ponto percentual, eu acho que está em linha com o objetivo de trazer a inflação de volta para a meta no ano de 2023. Qual que é a mensagem aqui mais importante dentre todo esse texto, né, que a gente tem que ressaltar? Será que a gente pode esperar outra elevação da Selic, Gui? Como é que você garante isso? Como é que você tem certeza? Presta atenção nessa parte aqui, ó. O Copom considera que diante dessas projeções, acabou de citar, e do risco de desancoragem das expectativas de inflação para os prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário, que o ciclo de elevação de juros, continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista. Ou seja, que a taxa de juros suba mais para que a atividade ela fique ainda mais fraca. Poxa, Gui, por quê? Porque dessa maneira, pessoal, o Banco Central consegue controlar não só a inflação corrente, como as expectativas de inflação também. E por que ele faz isso? Essa atuação do comitê visa combater os impactos secundários do atual choque de oferta em diversas commodities. O Banco Central está falando, olha, o preço do petróleo subiu, o preço da gasolina subiu. O que eu quero elevando a taxa de juros? Eu quero que essa inflação em decorrência da alta do preço dos combustíveis não se propague para outro setor da economia, não se propague nos preços dos alimentos de maneira considerável, não se propague para o setor de serviços de maneira considerável, tá? Então esse é o objetivo do Banco Central. E presta atenção, nesse último parágrafo, chegando no final, para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Então daqui 45 dias o Banco Central já falou, olha, taxa Selic vai sair de 11,75 e vai para 12,75%. Então você que está assistindo esse vídeo, eu não quero que daqui a 45 dias você esteja lá se perguntando, esteja ansioso, ansiosa, falando, poxa, e agora a Selic vai subir, o que eu faço? Você já sabe, o mercado inteiro já sabe que isso vai subir. Ou seja, daqui a 45 dias, quando efetivamente isso acontecer, não vai ter impacto relevante nos preços dos ativos de mercado. Assim como essa decisão também não teve, porque ela foi muito bem telegrafada no comunicado anterior pelo Banco Central. Só que ele fala, Gui, será que vai ser isso e acabou? Lá em cima, é importante a gente ressaltar que o Banco Central coloca que com o preço do barril do petróleo a $100, a expectativa de inflação dele para o ano de 2023 vai para 3,1%, o que é abaixo da meta. Então, se a gente esperar, se a gente vê uma estabilidade no preço do barril do petróleo, mais ou menos ao redor desse patamar, a gente acredita que a próxima reunião deve marcar ali ou o fim do ciclo, ou estejamos muito próximo do fim do ciclo de alta de juros aqui no Brasil. Por quê, Gui? Porque o Banco Central já enxerga que em 2023 a inflação esteja abaixo da meta. A gente vai se aproximando nesse cenário base aí, né, do fim do ciclo de alta de juros. Pô, Gui, então beleza, mas se o cenário mudar, né, o Banco Central está se comprometendo que ele está chegando perto do fim do ciclo de alta de juros, o que acontece? Não, o Banco Central, ele também, né, os diretores, eles também querem garantir que você esteja ciente que ele está olhando a inflação. Se alguma coisa mudar, eu vou garantir que a inflação e a expectativa fiquem controladas. Ele deixa isso bem claro nesse trechinho. Ele fala, olha, os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas e dependerão da evolução da atividade econômica. Então, será que o PIB no Brasil vai crescer acima, abaixo das expectativas, vai acelerar, vai desacelerar, né? Do balanço de riscos, o que vai acontecer entre Rússia e Ucrânia? Será que a solução vai se resolver, vai se acalmar, vai piorar, vai se deteriorar? E das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária. E quando ele fala horizonte relevante, o que ele quer dizer? Pessoal, o horizonte relevante, o Banco Central não consegue mais controlar a inflação de 2022. Já está dado que vai ser acima da sua meta. Quando ele fala horizonte relevante, ele quer se referir ao ano de 2023. Então, para ele, né, o principal foco hoje do Banco Central é controlar as expectativas de inflação e a inflação para o ano de 2023. Nesse trecho, ele deixa bem claro, se as coisas piorarem entre Rússia e Ucrânia, se o preço do petróleo subir, se as expectativas dos economistas, analistas de investimento começarem a piorar para a inflação,
inflação, fiquem tranquilos. Eu vou resolver a situação. De que jeito? Vou dar mais elevação de juros. Postergar o fim do ciclo da alta de juros. Vou dar mais altas de juros para que a inflação de 2023 fique na meta. É basicamente esse o recado, né? Se tudo continuar, os preços do petróleo continuarem como estão, né? A gente não vê uma piora significativa do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente não observar uma alta do preço do petróleo e de outras commodities, o Banco Central deve dar mais uma alta de juros de 1 ponto percentual e se aproximar ou encerrar o ciclo de alta de juros. Se as coisas se deteriorarem, aí a gente pode esperar mais elevação da taxa Selic. Perfeito? Então, dessa maneira, a gente faz uma leitura bem completa, né? Muito melhor do que aquela, a taxa Selic subiu, e agora? O que eu faço, né? Será que isso é ruim? Será que isso é bom? Não, esse é um movimento para conter a alta da inflação e a piora das projeções de inflação. E se isso continuar acontecendo, a gente espera que o Banco Central atue. Porém, o cenário de referência é que daqui para frente a inflação e a expectativa de inflação comece a se estabilizar, marcando assim proximidade do fim do ciclo de alta de juros, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algum tipo de sugestão para nossa próxima reunião do Banco Central, que vocês queiram saber, que vocês tenham dúvida, quer saber como é que impacta a economia mais profundamente, deixem a sugestão aqui no comentário dos vídeos que na próxima a gente tenta melhorar, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima!